Esperando a gravação começar. Vamos ver, internet. Vamos lá. Continuamos esperando. Muito bem, boa tarde, então, oficialmente, agora para todos. Aqueles que aqui estão, que eu faço questão de ler os nomes para ficar registrado, não é uma chamada, mas, enfim, estão aí o André, o Breno, César, Danilo, Emanuel, Fernando, Giovana, João Pedro, o Ludmila, Matheus Akira, Matheus Gaino, Matheus Gunner, Nicolas, Pedro e Renan José. O João Pedro é o que tinha um nick do Flamengo, né? Não era você, João Pedro? Você tirou o avatar do Flamengo, tá certo. Boa decisão, né? Não tá fácil a vida. Muito bem, gente. Então vamos lá. Estamos começando o nosso quinto encontro síncrono de Física 1, tá certo? E é a continuação daquilo que nós começamos lá no último encontro, dia 17 de dezembro. Já parece tão distante, né? Vai fazer um mês, semana que vem. Eu não sei se você lembra o que a gente viu naquele dia, mas a gente começou naquele dia a falar a respeito da função horária do movimento retilíneo uniforme. Tá? Lembra disso? Função horária do movimento retilíneo uniforme. Então, nós vamos continuar essa jornada aqui. Inclusive, lá na atividade que vocês têm para entregar, tem 2 exercícios a respeito do movimento retilíneo, da equação horária do movimento retilíneo uniforme. Por isso, nós precisamos avançar aqui. Na aula lá do dia 17, nós temos 2 exercícios, e nós temos mais 3 para fazer aqui no dia de hoje. Nós vamos recapitular um pouquinho o que é essa função horária do movimento retilíneo uniforme, mas claro que a gente não vai fazer a aula toda de novo no dia 17. Se você não estava nessa aula, você vai lá dar uma assistida, está lá no meu canal do YouTube, assista lá, tá bom? E qualquer dúvida, me procure. Beleza? Então, vou apresentar a tela para vocês, não vou não vou visualizar o chat. Se você tiver alguma dúvida, me chama aí. Beleza? Bom, então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa relembrar, então, rapidamente, é o que é o movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é um movimento que acontece em linha reta, por isso retilíneo, então R de retilíneo, então ele é sempre em linha reta. E uniforme significa que a variação do espaço é sempre a mesma, a cada instante. O que é variação do espaço? Variação do espaço a cada instante é velocidade, né? Isso a gente já trabalhou bastante, tá? Então, quem que mede variação do espaço a cada instante? Velocidade. Então, dizer que o movimento é retilíneo, é porque ele é em linha reta. Uniforme, variação do espaço é sempre a mesma, é uniforme, né, a variação do espaço. Ou seja, isso é o mesmo que dizer que a velocidade é constante, tá bom? Mas isso é o mesmo que dizer que a velocidade é constante. Beleza? Muito bem. Então, aí a gente vai chegar na equação do movimento retilíneo uniforme. Essa equação, ela surge da própria equação da velocidade média, que não, a gente não fala mais de velocidade média, porque agora, senhor, me ajuda. Porque agora a gente está falando em velocidade constante. Então não tem mais o média na velocidade. Vou dar minha caneta aqui. Não tem mais o média na velocidade, só tem velocidade. Tá? Então, quem que é essa equação? É delta S, como eu disse, sobre delta T. Então, essa é a primeira parte do que a gente viu aí lá nesse RDE, né? Velocidade média, variação da posição dividido pela variação do tempo, por um intervalo de tempo. Não tem mais m da velocidade, porque ela é constante, então não tem mais sentido falar em média, porque ela é a própria média. Vocês desculpem a ortografia aí, mas a tela está balançando aqui um pouco, então estou vendo que eu estou meio atrapalhado, né? Beleza? Então,
que é o delta? O delta na física vai acompanhar vocês até o último ano do ensino médio, quem for fazer aí engenharia, alguma coisa assim, vai sempre aparecer. Delta, se você não está ligando o nome à pessoa, é esse triângulo aí, ó. E o que ele significa? Ele está dizendo alguma coisa, né? As equações são uma linguagem. Ele está dizendo que é a variação daquela grandeza. Como é que eu determino variação de uma dada grandeza? Fazendo o seu valor final menos quanto ele era. Para quanto ele foi, menos quanto ele era, eu determino quanto que ele variou. Tá certo? E aí, o que acontece? O que é S? S é a posição e T é tempo. O que acontece é que a gente sempre vai considerar que o instante em que eu começo a observar o movimento é o instante zero. Então, esse T0 vai desaparecer e eu vou ficar apenas com velocidade S menos S0. E eu vou rearranjar essa equação para encontrar a função horária nos espaços do movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, relembrando o que eu já falei lá na aula, vai lá assistir se você não assistiu. O que é uma função? É quando eu expresso como que uma grandeza muda por causa de outra. Né? A que muda por causa da mudança da outra é a variável dependente, e a que muda porque ela sempre muda é a variável independente. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever S em função do tempo. Por quê? Porque o V é constante, né? Já falei bastante isso aí. E o S0 é constante também, porque é de onde o corpo saiu. Quando ele saiu dali, ele não pode mais mudar, a menos que ele voltasse no tempo e saísse de outro lugar. Isso não é possível. Ainda não é possível voltar no tempo. Beleza? Então, eu vou escrever S em função de T. Por quê? Porque se o corpo está em movimento, e é isso que define um corpo em movimento, com o passar do tempo, o seu S muda, o seu espaço muda, a posição que ele ocupa muda. Tá? E é isso que me interessa estudar. Então, eu passo o T multiplicando e o S0 vai somando. Então, ficaria assim, ó, S0 mais VT igual a S, né? E eu troco os termos, porque a gente sempre gosta de escrever a função assim, né? Ó, a variável dependente aqui e a independente aqui. Então, S é igual a S0 mais VT. Tá? Ou matematicamente, né, rigorosamente falando, se fosse a professora Kátia fazendo, ela ia fazer que isso é um S de T, né? Mostra como que o S varia em função da mudança da variável independente S. Tá bom? A gente não é que é certo ou errado, é que a gente não precisa desse rigor aqui para resolver os exercícios em questão. Então, essa é a função horária do movimento retilíneo uniforme, S de T igual a S0 mais VT, ou simplesmente S igual a V mais T, tá? Que é a famosa forma que a gente fala, que é a forma do sorvete, né? S SOVT. E lembrando que isso é uma constante, como eu já disse, e que V é uma constante também. Então, eu só tenho duas variáveis, o T e o V. Aliás, o S e o V. Tá? E a mudança da variável T causa uma mudança na variável S. Então, essa equação ela é importante porque ela vai descrever para nós o movimento do corpo como um todo. Eu tendo essa função horária de um dado corpo, eu posso encontrar a sua posição em qualquer instante, ou posso encontrar em que instante ele estará em qualquer posição. Então, eu destrincho, eu desvendo, né, o movimento do todo por completo. Eu posso, inclusive, projetar onde ele estava num passado, né, onde ele estaria num passado, né, se é que faz sentido para você isso, ou onde ele vai estar no futuro se ele continuar a se mover. Então, aqui, esses são os slides que nós já vimos na última aula, aliás, tá? Então, sobre a função horária do movimento, do retilíneo uniforme. Então, por exemplo, só retomando aqui, ó, esse exercício diz que o corpo tinha a seguinte função horária, S igual a 8 mais 3 vezes T. Quem é esse 8? Quem é o cara sozinho? É o S0, ou seja, é a posição inicial. É da onde inicia-se o registro.
É a posição do corpo no instante zero. Tá? Então, é posição inicial. Não é a origem dos espaços, a origem da trajetória. E quem é o cara que multiplica o t? É a velocidade do corpo, tá? Então, isso aqui é velocidade, ok? Então, eu sei, só de olhar para a equação, que a posição inicial é 8, e se está no SI, no Sistema Internacional, é 8 metros, e que a velocidade desse corpo é 3, e se está no SI, como fala o enunciado, olha lá, SI, é metros por segundo. Ficou parecendo metros por triângulo, né? Metros por segundo. Não vou resolver o exercício de novo, já está resolvido, mas enfim, se eu quero, por exemplo, letra B, substitui-se o tempo por 3 na equação, o que perguntou a letra B? A posição no instante 4. Então, se eu posso determinar a posição do corpo para qualquer instante. Eu dei um zoom aqui, deixa eu ver como que eu fiz isso. Acho que voltou. Eu posso determinar a posição do corpo em qualquer instante, ou o contrário. Posso determinar quanto tempo ele vai levar para chegar, ou em que instante ele estará em uma dada posição. Tá? Então, a outra coisa também que a gente precisa lembrar é que para montar, escrever a função horária, é substituir o valor de S0 e o valor de V. Tá? Aí eu monto essa equação, que me permite saber todos os S's e todos os T's do corpo. Ok? Beleza, gente? Bom, vamos avançando aí, então. Nós havíamos parado no exercício de número 2. Ele já foi resolvido. Tá lá no YouTube para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procuram. Então, vamos começar do número 3, que é o que vem logo depois do número 2. Tá bom? Ele diz o seguinte: um determinado móvel está se deslocando, falta um acento aqui, tá? Deixa eu colocar. Se reclame. Está se deslocando em uma trajetória retilínea segundo a função horária. Então, é uma trajetória retilínea em um MRU. É a função horária do MRU. Então, ó, eu sei que ele partiu da posição. Opa, minha caneta não quer ir. Deixa eu selecionar ela aqui embaixo de novo. Eu sei que a posição inicial desse corpo... Eu sei que a posição inicial desse corpo... Acho que deu uma travada aqui, gente. Espera aí. Estão aí ainda? Agora voltou, né? Vamos tentar aqui. Se vocês ainda estão conectados, alguém diga aí, sim, professor. Faça essa gentileza. Alô? Câmbio? Isaías chamando o primeiro ano. Opa, alguém se manifestou aí. Aí, gente, me ajudem nessa. Matheus, muito obrigado. Pedro também, valeu. Vamos lá, então vamos prosseguir. Eu estava dizendo para os senhores, senhoras, senhoritas, vossas excelências, que se eu tenho essa equação, que é 4 mais 28t, eu sei de cara que esse cara aqui é a posição inicial do... Peraí, gente, não tá legal, não. Não tá legal esse PowerPoint. Não tá legal, não tá legal, não tá legal. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Muito bem. Então, eu sei que o 4 que está sozinho ali na equação, que eu circulei, é a posição inicial. E que quem está multiplicando o t é a velocidade do corpo. Beleza? Então, está montada. Se eu quiser a posição do corpo no instante 1, eu coloco t igual a 1 e acho S. Se eu quero saber quanto tempo ele vai levar para atingir a posição, sei lá, 200, eu coloco 200 no lugar do S e isolo o t, descubro quem é o t.
Beleza? Olha o que pergunta a letra A. Determinar o seu espaço inicial, S0. Já falei isso, gente. Ó, moleza. Por quê? Porque a fórmula geral da equação horária é essa, né? O sorvete. Se o desse corpo aí é 4 mais 28t, eu sei de cara que o S é 4 e que o V é 28. E não é pela ordem. Poderia ser diferente. Eu poderia ter dito para você que a equação desse corpo é 28t mais 4. E aí, mudou alguma coisa? Não mudou. O 4 é a posição inicial, não é porque ele veio primeiro, é porque ele está sozinho. O 28 é a velocidade desse corpo, não é porque ele está em segundo ali na equação, ó, ele veio depois do 4. 28 é a velocidade porque quem multiplica a velocidade é o V. Perdão. Quem multiplica o T é a velocidade, certo? Então, por isso que eu sei que esse 28 é a velocidade do corpo, tá? E se a gente está falando no SI, 28 metros por segundo. Nem pediu isso, mas tudo bem, a gente vai sempre além, né? Olha só. Então, letra A está respondida. O S é igual a 4S0, né? Igual a 4 metros. A velocidade do móvel no instante 2 segundos. Isso aqui é uma pegadinha para você. A gente não falou que a velocidade é constante, é a mesma o tempo todo? Quem que é a velocidade? É 28. Senhor, mas isso é no instante zero. É verdade, é no instante zero, mas é no instante 1, no instante 2, no instante 3, no instante 4, no instante 5, no instante 1000. A gente está falando de movimento onde a velocidade não se altera. É movimento retilíneo, linha reta, uniforme, velocidade constante. Não se esqueça disso. Então, você pode colocar aqui, só de observar a equação, você sabe quem é a velocidade e quem é a posição inicial. Tranquilo? Beleza. Foi mais fácil que o Santos ganhando do Boca, né? Letra C. O espaço que o móvel ocupa no instante 3. Bom, então agora a gente vem com as famosas perguntas. Ele está perguntando qual é o S para um dado T. Qual é a posição para um dado tempo? Qual é o espaço para um dado instante? Porque você perceba na equação que eu só tenho duas coisas faltando. Eu tenho S e tenho T. Então não tem como ele te pedir ali qual é a massa do corpo, qual é a cor do carro, qual é o nome do motorista. Não vai te pedir isso. Só tem duas coisas para ele te pedir: S e T. E se ele quer o S, ele vai ter que te dar o T. E se ele quer o T, ele vai ter que te dar o S e ponto final. Beleza, gente? Então vamos lá. Letra C de Cristo. O que ele pediu? A posição do corpo, o espaço do móvel ou posição, no instante 3 segundos. Então, eu quero S. Meu Deus. Eu quero um S para quando T for 3 segundos. Ok? Beleza. Vou copiar aqui a equação horária do corpo. S igual a 4 mais 28t. Quem eu tenho? Eu tenho o t. Quem eu quero? Eu quero o S. Tá legal? Então, ado, cada um no seu quadrado. Vocês nem devem mais conhecer essa música, né? Meu Deus, estou fazendo piada aqui no primeiro ano. Ai, ai, ai. Vocês nasceram em que ano? 2004? 5? 6? 2010? Quantos anos vocês têm? Vamos lá. Então, eu vou substituir no lugar do T, eu ponho 3 e eu vou encontrar quem é o S. Beleza? Bonito, maravilhoso. Isso aí é a conta que todo mundo pediu a Deus, né? Tá? Primeiro eu faço a multiplicação antes da adição e subtração, né, gente? Então, primeiro vamos multiplicar aqueles dois ali. Não se confunda, dona Catifunda. 3 vezes 2, 6, 60, 3 vezes 8, 24, 28 vezes 3, 84. Acertei, parabéns para mim, hein? Realmente, 88 metros é a posição
do corpo. No instante 3 segundos. Se eu quiser no instante 4, coloca no lugar do T4, faz a mesma coisa. Se quiser no instante, sei lá, 20, coloca no lugar do T20 e bora. Show de bola. Só alegria. Ah, moleque louco. Olha só. Letra D, de Deus. A variação de espaço nos 5 primeiros segundos. O que ele pediu? O que ele pediu? O S? Não. Ele pediu o delta S, variação do espaço. Gente, a gente está numa crise, porque as pessoas não leem mais. Você precisa ler, né? Em vez de sair fazendo as contas, que nem um louco, leia. O que foi pedido? A variação do espaço, só para ser diferente. Né? Porque na letra C, ela pediu o espaço no 3 segundos. Então, o que ela quer? Ela quer o S. Joguei o 3, achei lá. Beleza, 20,88. Na letra D, ela está pedindo a variação. Então, esse aqui não é a variação, porque ele não saiu do zero. Ele saiu da onde? Ele saiu da posição 4. Então, se ele está na 88, depois de 3 segundos, ele não andou 88. Ele andou menos, porque ele saiu do 4. Percebe? Quanto que ele andou? Ele andou 84. Né? Quem é delta S, gente? Lembra disso? Quem é delta S? É velocidade vezes tempo, ó. Por quê? Velocidade é delta S sobre delta T, não é? Então, se você passa a velocidade multiplicando, já fizemos isso várias vezes, né? Velocidade. Ô, Senhor, me ajuda, capacita, pai. Velocidade vezes tempo é delta S, tá bom? Claro que a ideia aqui seria você resolver esse exercício como? Vou fazer aqui. Eu quero achar o S. Vamos supor que eu vou achar o S para o instante 5. E eu vou descobrir qual é a posição dele no instante 5. E depois eu faço o delta S, que é posição final menos posição inicial. Beleza? Vamos lá. A equação horária do corpo é S igual a 4 mais 28. Beleza? Não mudou, viu, gente? Não mudou. Tem gente que é doido, que sabe o que faz? Cara maluco, mano. Ai, cara, nossa, que viagem. Só porque ele achou o S igual a 88 na letra C, ele vem aqui e coloca 88 aqui. O que tem que haver eu ia falar uma expressão que eu não posso. O que tem a ver o crocodilo com o cocodigrilo? Não tem nada a ver. 88 é o espaço ocupado no instante 3. Aqui esquece o instante 3, eu não estou mais falando do instante 3. Eu estou calculando a posição do instante 5. Tá? Então, o que eu vou fazer? Quem eu vou pôr no lugar do S? Ninguém você vai pôr. Você vai calcular o S para o instante 5. Como? Substituindo para o T5. Beleza, Tereza? Murilo Murilo. Certo, Roberto? Bora lá. Então, multiplicação e divisão eu faço em primeira mão. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação, né? Repito S, repito igual, repito 4, repito mais. 28 vezes 5. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 20, 100. Tá? 140. Vou deixar sublinhado esse aqui. Tá? E a posição ocupada por este corpo no instante t igual a 5 segundos é 144 metros. 144 meters, para quem não fala francês. Certo, gente? Agora, isso não é a variação do espaço. Isso é a posição que ele ocupa. Tá? Então, eu teria que fazer o quê? O delta S. Calcular o delta S para 5 segundos. Quem é a posição final, entre aspas, nos 5 segundos? 144. Quem é a posição inicial? Tá, deixa eu repetir a equação que eu detesto fazer isso. Ó, S menos S0. Ok? Quem é o S final no 5 segundos? É final entre aspas, né?
é o S dos 5 segundos, 144. Quem que é o S inicial? 4. Se você subtrair esses dois, 140 metros, ok? Então, perceba que, lembra que eu deixei sublinhado o 140 aqui? Por quê? Porque aqui, gente, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou calculando o ΔS. Por quê? Porque eu estou multiplicando velocidade por tempo. Beleza? Tá? Então, isso é uma outra forma de você fazer. Ah, se ele pediu variação, deslocamento escalar, distância percorrida, que por enquanto distância e deslocamento é a mesma coisa, tá? Nesse caso, distância e deslocamento é a mesma coisa, tu pode direto fazer, muito bem, velocidade é distância por tempo, então multiplica o cruzado, distância ou deslocamento é velocidade vezes tempo, e eu multiplicaria o 28 por 5, porque ele pediu nos 5 primeiros segundos, daria o 140, show de bola, já é nóis, e tchau. Beleza? Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Nó? Então, beleza. Prossigamos. Exercício número 4. Tá calor aí? Se um corpo se move em MRU partindo da posição de 20 metros... Não, se não, certo corpo, né? Se no instante t igual a 5, este corpo se encontra na posição 55, determine, dois pontos, letra A, a função horária deste movimento. B, a posição do corpo no instante 12, no instante que esse corpo passar lá pela posição S igual a 125 metros. Ok, Rony. Vamos lá. Primeira coisa, letra A. A função, determine a função. Determinar a função é substituir no sorvete o S e o V. O S eu já tenho. Tá lá no enunciado. Lembra disso. Você precisa ler, reler, triler. Ler é de graça e não faz mal e não engorda, hein, gente? Olha que beleza. Certo, o corpo se move em RU partindo da posição de 20 metros. Então, eu já sei que o S inicial é 20 metros. O que eu não tenho? Eu não tenho a velocidade. Isso seria muito fácil, né? Nem pedir para você montar a equação horária. Bom? Mas o que eu sei? Eu sei que depois de 5 segundos... Tá? Você pode pensar que ele começou no instante 0 e que no instante 5 ele estava lá, ou você pode achar que isso é um ΔT igual assim. Ele ocupava a posição 55 metros. Então, embora aqui não me foi dado a velocidade, foi-me dadas as informações suficientes para eu calcular a velocidade. Como que eu calculo velocidade? Com a equação da velocidade. Olha que genial, né? Que coisa fantástica. Beleza? Então, eu vou fazer ΔS dividido por ΔT, ou simplesmente ΔS dividido por T. Certo? Então, quem é o S? Eu vou fazer isso no próximo slide. Vai ficar muito apertado aqui. Tá bom? Então, letra A. Calculando velocidade, tá? Então, a posição inicial era 20. Volta. A posição inicial era 20 metros. Ele atingiu a posição de 55 metros. Depois de 5 segundos ou no instante 5 segundos, aí, tanto faz como você preferir. Beleza? Então, como é que eu calculo velocidade? Velocidade é ΔS por ΔT. Você pode calcular o ΔS separado ou pode calcular aqui mesmo. Posição final menos posição inicial dividido por ΔT ou simplesmente por T, tá bom? Já que o instante inicial a gente está considerando como 0. Então, fica assim. S final. Quem é S final?
No final, não que ele parou, né? Mas depois de 5 segundos. É 55. Vou melhorar isso aqui. Vai saber onde é S, onde é 5, né? Menos, posição inicial, 20. Dividido por quanto? Por 5. 55 menos 20, fazendo a conta aqui de cabeça, que eu sou o bichão das contas mesmo, dá 35. Dividido por 5, velocidade de 7 metros por segundo. Ok? Tranquilo, Murilo? Beleza. Então, agora eu posso montar a equação horária para este certo corpo, né? Como diz o Luciano, um certo corpo. Um certo porco. A função horária dele vai ser a posição inicial, que é 20, mais velocidade, que é 5, vezes t. E não faça mais nada. Não caia na tentação de substituir alguma coisa no lugar do S ou substituir alguma coisa no lugar do T, porque montar a função horária é assim, deixar essas duas variáveis aí, o S e o T. Beleza, gente? Eu errei. A velocidade não é 5, não, a velocidade é 7. Certeza que o João Pedro já tinha percebido, né? Mas tá aí, ó, a velocidade não é 5, não, é 7. Beleza, Tereza? Vamos lá. Letra B. Posição do corpo no instante 12. Tranquilo, agora tá de boa, tá suave na nave. Por quê? Porque se eu tenho a função horária, vou copiar aqui, eu posso achar a posição em qualquer instante, ou posso achar o instante que ele passa em qualquer posição e vice-versa. Tá? O que eu quero na letra B? Eu quero a posição no instante 12, é isso, se eu não me engano? 12 segundos. Perfeitamente. Tá bom? Então, olha só. S vai ficar 20 mais 7 multiplicado por 12. Tá? Lembra que você faz primeiro sempre a multiplicação. Então, repete o S, repete o 20 mais 7 vezes 12 dá 70, 84, né? É isso? Acho que é. E a posição desse corpo no instante 12 segundos é 104 metros. Tá? Posição no instante 12 segundos. Tá? Outra forma de escrever é a mesma coisa, você escrever assim, ó, S de T igual a 12. 4 metros. Beleza? Partiu letra C. Partiu. Em que instante esse corpo passará pela posição S igual a 125? Bom, então agora ele inverteu o que ele pergunta, né? Ele não está pedindo posição, ele está pedindo instante para alcançar uma dada posição, para alcançar um dado espaço, ok? Vamos lá. Letra C, eu quero. Em que instante ele passará pela posição 125 metros. Beleza, gente? Tá bom, então agora a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, copia os dados, anota os dados, copia a equação, repete a equação, né? Não economize caderno, folha, né? Faz bonito, faz organizado, beleza? Então agora eu não vou pôr nada no lugar do T, porque T é quem eu quero, eu vou pôr no lugar do S, que é quem eu tenho essa informação. Eu quero o instante para quando o S for 125. Beleza? Então, no lugar do S vai o 125, repete igual, repete o 20, repete mais, repete o 7 e repete o T. Agora eu vou isolar o T. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, se para resolver primeiro eu tenho que fazer a multiplicação, para desresolver, para isolar a minha incógnita T aqui, primeiro eu desfaço a adição. Ou seja, primeiro eu vou mandar esse 20 para o outro lado.
e ele estava somando, ele vai subtraindo. Tá? Por que eu não posso mandar o 7 primeiro? Porque o 7 não está... O 7 está só nesse termo aqui, só está multiplicando esse termo. Se ele estivesse multiplicando todo mundo, você podia mandar ele dividindo. Mas não está, tá bom? Então fica 125 menos 100 e dá 105, claro, né? Eu falei errado, eu falei 125 menos 100, não. 125 menos 20 igual a 7t. Agora eu posso mandar o 7, né? Ele está multiplicando todo mundo, então ele vem para cá dividindo, né? Todo mundo. Claro que só tem um, né? Então fica mais fácil. Então fica aí 105 dividido por 7. Quanto que vai dar isso aí? 7 vezes 12, 14. Mais 21, dá 15, né? Faça a sua conta aí. 15 segundos. 17, 21, 84, 75. É isso mesmo, garotada. Vou conferir aqui. Quinze vezes 7. Tão certo quanto o ar que eu respiro. Certo quanto a mente se levanta. Então, no instante 15 segundos, ele vai estar na posição 125 metros. Legal? Por que ele quer saber dessa posição? Eu não sei, sei lá, às vezes tem alguma coisa especial aí, ele quer saber disso. Agora, só pode ser número inteiro, esses valores? Não, pode ser número com vírgula também, tá? Aqui eu montei um exercício para dar sempre resultados exatos para vocês. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não? Então vamos embora. Exercício de número 5, que está aí na tela para vocês. Não, agora está na tela para vocês. Beleza. Um movimento é descrito pela seguinte equação horária. Então voltamos lá, igual ao 3, né? Ele já deu a equação horária. S igual a 30 menos 4,5t. O que esse menos significa? Significa que é um movimento retrógrado. Lembra disso? Não lembra? Pois é, estudamos isso, né? É um movimento onde a posição do corpo, ela diminui com o passar do tempo. Então, veja bem, você vai ver que a posição inicial desse corpo é 30. Tá? É o termo que está sozinho ali na função. E com o passar do tempo, ela vai diminuir. Tenha certeza disso. No instante 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela vai ter uma posição menor do que 30. Por quê? Porque a velocidade é negativa. E o que a velocidade negativa significa? Isso. Ele está andando no sentido contrário. Ele estava no 30, em vez dele ir em direção ao 31, ele andou em direção ao 39. Não quer dizer que ele está indo de ré. Tá? Significa que ele está indo no sentido oposto. Então, lembra, a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, o sinal dela indica o sentido. Tá? Sentido. Beleza, então vamos lá. Aí a equação horária do corpo, letra A pergunta: em que instante esse móvel passa pela origem dos espaços? Origem dos espaços, gente, está ali entre parênteses, significa S igual a 0. É a origem da trajetória, não é a posição inicial. Tá? Não é a posição inicial. A posição inicial dele é 30. Quando que ele está lá no 30? No instante 0. Mas não é isso que perguntou. Perguntou em que instante ele está na posição 0. A posição 0 não é de onde ele saiu? Não. A posição 0 é o 0 da trajetória. Certo? Olha o meu desenho aqui. Estou uma trajetória linda, maravilhosa para vocês aqui. Ele não saiu lá do 30 e ele não está vindo para cá. Vai 30, 25, 27, daqui a pouco ele vai passar pelo 20. Se ele continuar, ele vai passar pelo 10, vai passar pelo 0. E vai continuar, né? Vai para o menos 10. E se ele não parar o movimento, né? Ele vai para menos 10, menos 20, menos 11, menos 12, menos 12,5, certo? Beleza? Então, ele vai passar pela posição 0. Essa posição 0 tem um nome específico, chama origem dos espaços, ou origem da trajetória. Pô, professor, o que tem de diferente disso aí em relação à letra C que nós acabamos de fazer? Nada.
Nada, é a mesma coisa. Só que no lugar do S eu vou pôr quem? 0. Que é o instante para a posição 0. Beleza? Então, vamos lá. Letra A, em que instante eu vou passar pela posição S igual a 0 metros, né? 0 é 0, né? Não precisava colocar, mas enfim. Copie a equação horária do ser humano, do corpo ali. 30 menos 4,5 T. Beleza? O que eu faço? Eu vou substituir no lugar do S 0. Ah, senhor, mas é estranho, né? O corpo vai parar? Não, não. Nada a ver. É a posição da trajetória. Eu marco 0 daquela trajetória específica. Ok. E ó, eu vou isolar o T de novo, igual eu fiz na letra C do último exercício. Beleza? Como é que eu isolo o T? Bom, primeiro eu vou passar o 30 para o lado de lá. E o 30 que estava somando, ó, o 30 é positivo, tá? Esse termo está subtraindo, mas o 30 não. Então, o 30 vem negativo porque ele estava somando. Beleza? Toma cuidado. O que sobrou do outro lado? 4,5 T. 0 menos 30, claro, menos 30. Beleza? E agora eu vou passar o T, o 4,5 do lado de lá, para o T ficar isolado. Agora toma cuidado. O 4,5 está multiplicando o T. Então ele vai para o outro lado, dividindo. Mas ele vai positivo? Não. Por quê? Porque quando eu mudo um termo de lado, eu mudo a operação que ele está fazendo. Tá? E nesse caso, a operação do 4,5 é a multiplicação. Quem é negativo é todo esse termo. Tá? Não sei se vocês me entenderam. Mas olha só, por que o 30 passou negativo? Inverteu o sinal. Ele não inverteu o sinal, ele inverteu a sua operação. Ele estava somando com menos 4,5T e ele passou por outro lado, subtraindo 0. E aqui o 4,5 está multiplicando T e ele vai para o outro lado, subtraindo, dividindo pelo 30. Mantendo o mesmo sinal, porque eu já inverti a sua operação. Beleza? Então, e aí tem uma coisa. Aqui já não tem mais, né? Que eu passei para o outro lado. Espera aí, eu fiz uma confusão aqui. Ó, menos 4,5 vezes, né? Então, eu vou passar para o outro lado, então vai ficar menos 30 dividido por menos 4,5 T. Beleza? Vocês conseguiram entender esse lance do sinal? Tá? Eu sempre digo que não muda não é o sinal, é a operação. Beleza? Então vai ficar 30 dividido por 4,5, bom. 30 por 9, 27, 30 por 3, não sei, deixa eu fazer a conta aqui. Minha cabeça está meio preguiçosa. Dividido por 4,5. Dá 6,66666. Positivo, tá bom? Segundos. Outra forma de você pensar, ó, bom, o resultado tem que ser positivo mesmo. Ó, olha, aqui, ó. Show. Não vou conseguir. Mas, enfim, ó, aqui, ó. Neste ponto, uma das coisas que a gente pode fazer para resolver a equação também, não seria multiplicar por menos 1? Né? Já fez isso alguma vez na vida? Então, olha só. Você chegou lá no resultado menos 30 igual a menos 4,5T. Beleza, multiplica os dois lados por menos 1, você não está alterando a equação, o que daria? 30 igual a 4,5T. Tá vendo? Você passa, então, esse cara dividindo 30 por mais 4,5T
e vai dar o resultado positivo. Tá? Vai dar o resultado positivo. 6 segundos. Beleza? Aqui é uma dízima periódica, tá, gente? A melhor aproximação seria 6,7 segundos aproximado. Ó, eu coloco o tio em cima do sinal de grau. Bom? Então, aqui é uma dízima, eu posso aproximar esse cara para 6,7 segundos. Eu ia falar alguma coisa que eu não consigo lembrar mais o que eu ia falar. Mas, enfim. Prossigamos, então. Essa foi a letra A, de amor. Letra B. A letra B pergunta, qual a velocidade do móvel? Óbvio. Qual é a velocidade do móvel? Não precisa fazer conta, gente. Velocidade do móvel é aquilo que está multiplicado pelo T. Quem é a velocidade desse móvel? Menos 4,5 metros por segundo. Porque está no SI. Tá bom? Não tem que fazer conta, professor? Não. Não tem que fazer conta. Já está dado ali. Eu lembrei o que eu ia falar. Bom, o tempo poderia ser negativo? Existe tempo negativo? Sim e não. Tá? Nesse caso aqui, não existe tempo. O tempo negativo estaria errado, porque a gente sabe que ele vai passar pelo zero. Porque ele está indo do 30 em direção ao zero. Por que eu digo sim e não? Porque o tempo negativo, ele pode ser usado, ele pode representar um passado. Tá? Pode representar um passado. Eu vou tentar fazer aqui num cantinho, ó. Vou fazer aqui, mas não é com zoom, não. Ô, senhor, me ajuda. Ó, que eu tô sem... Tá acabando meus slides ali. Acabando meu papel. Ó, eu vou tentar fazer aqui no cantinho. Pensa na trajetória ao contrário, né? Esse corpo saiu do 30 e ele foi em direção ao zero. Mas imagine que um corpo saia da posição 20 e o movimento é progressivo, a velocidade é positiva, ele vai em direção ao 30, ao 40, tá? Uma velocidade qualquer aí, uma velocidade de 5 segundos, 25 metros por segundo. Calcule o tempo que ele passa pela origem dos espaços. Bom, você vai olhar para isso e vai falar assim, ele não vai passar pela origem dos espaços. É verdade, não vai. Porque ele saiu do 20 e está indo para lá. Está se afastando do S. Se você colocar isso na equação, o que ele vai te dar como resultado? Um tempo negativo. Existe? Sim e não. Tá certo? Matematicamente está certo isso. Por quê? Porque esse tempo negativo indica que esse corpo já teria passado pela origem dos espaços há tantos segundos atrás, entendeu? Quando o resultado lá, menos 3 segundos. Beleza, quer dizer que 3 segundos antes do início do registro desse movimento, tá? Ele passou pela origem dos espaços. Tá bom? Professor, então quando a velocidade é negativa, ele passa pela origem dos espaços, e quando é positivo? Não. Não. Por quê? Porque ele pode ter uma velocidade positiva e passar pela origem dos espaços, desde que ele inicie esse movimento antes do zero. Ó. Por exemplo, iniciar o movimento da posição menos 10 e ter uma velocidade positiva. Então, ele vai se aproximar do zero, vai passar pelo zero e daí vai se afastar do zero. Tá? E ele pode ser um movimento retrógrado e não passar pelo zero. Se ele iniciar um movimento antes do zero, ó, o zero está aqui, e ele começa no menos 10, mas ele é retrógrado, então ele está indo para lá. Então ele está se afastando do zero. Vai do menos 10 para o menos 20, menos 30, entendeu? Tá? Beleza? Próxima, letra C, vamos lá, para terminar. Qual o espaço ocupado pelo corpo no instante 20 segundos? Vamos lá, letra C. Qual é o espaço, qual é a posição ocupada no instante t igual a 20 segundos? Espero que vocês estejam craques em fazer isso aqui. S igual a... Qual é a equação do corpo mesmo? É 30 menos 4,5 t. Beleza, Tereza?
Tranquilo, Murilo. Certo, Roberto? Vamos lá? Vamos, nós vamos substituir no lugar do T 20 e vamos encontrar quem é o S. Perfeito? Perfeito, prefeito. Vamos lá. Primeira multiplicação. Mais com menos, menos, sinais diferentes dá menos. 4,5 vezes 20 dá 90. 90. E se eu tenho só 30 e eu tenho uma dívida de 90, eu tiro 90, se não é a conta do banco tem 30, eu tiro 60, 90, vai ficar um saldo negativo, vai ficar uma dívida, um débito de 60. Ok? Nossa, professor, mas como é que é assim, posição 60 metros? Claro, ele está a 60 metros da origem dos espaços. Ok? Saiu aqui do 30, num movimento retrógrado, tá? De 4, com velocidade de menos 4 metros por segundo. Depois de 20 segundos, ele está na posição menos 60. Tranquilo? Tá? Quanto que ele andou? Que distância ele percorreu? 90. Qual a distância que ele percorreu? 4 velocidade vezes tempo, 90. Por quê? Porque ele andou 30 e mais 60. Isso era uma pergunta boa para fazer, hein? Qual é a distância percorrida? Não é 60. É 90. Tá? O que ele anda? Pensa comigo. Acho que você consegue. Ó, ele anda 30 para chegar no zero e anda mais 60. Que é um resultado que você obtém se você usar essa equação aqui, ó. Velocidade é ΔS por ΔT, passa multiplicando. Quem é a distância? ΔS é velocidade vezes tempo. Que é isso que a gente fez aqui, ó, dá 90. Mas dá 90 negativo. 90 negativo, mas aí distância negativa não existe. Deslocamento escalar negativo existe, porque o deslocamento escalar é uma grandeza vetorial. Dá menos 90. O que isso quer dizer? Que é um deslocamento realizado no sentido contrário da trajetória. Outra forma de você encontrar esse deslocamento é fazendo posição final menos posição inicial. E eu gosto de fazer isso aqui para a gente relembrar o jogo de sinal, né? Quem que é a posição final? É menos 90. Tá? Aliás, menos 60. Perdão aí. Menos 60. Quem é a posição inicial? Menos posição inicial. Quem é a posição inicial? 30 positivo. Tá? Então fica 60 menos 30. Esse menos é da fórmula, ó. Tá? Porque a posição inicial era positiva. Então, claro que isso aí vai dar, tinha que dar e dará menos 90 também. Tá? Lembrando que esse é o valor do deslocamento escalar. Tá bom? O deslocamento escalar pode ser negativo? Pode, é uma grandeza vetorial. O negativo dele significa que ele está no sentido contrário da trajetória. Se perguntassem a distância, você responderia que, nesse caso, a distância é igual ao valor do deslocamento. Porque a distância não vai ser menos 90, a distância vai ser 90. Beleza, gente. Em Brasília são 17 horas e 31 minutos. Nós encerramos por aqui mais uma efusiva aula. Sintam-se todos abraçados aí, bem-vindos de volta. Estamos aí. Daqui 4 semanas a gente termina o módulo 1 e vamos seguindo, né? Nesse jeito, remotamente, mas daqui a pouco a gente termina esse primeiro ano. Tá bom? Eu vou interromper a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer sem problemas nenhum. Um abraço para todos que estão assistindo e prosseguimos.